valor de investimentos contratados em concessões e parcerias público-privadas federais teve crescimento nominal de 113% no atual governo, somando 124 bilhões e 700 milhões de reais em comparação com todo o mandato anterior. O salto foi impulsionado principalmente por uma onda de licitações de rodovias, que responderam por 88% do montante contratado. Os dados são de levantamento da Radar PPP. E a gente vai conversar agora sobre esse levantamento com o Guilherme Naves, que está aqui para poder já trazer mais informações para a gente, sócio fundador da Radar PPP, que já está aqui com a gente para repercutir mais sobre esses números. Querido, antes de mais nada, muito bem-vindo aqui à nossa programação, Guilherme. Obrigado, bom dia, Débora, bom dia para a audiência do Morning Call. Guilherme, vamos lá, né? Obviamente que o governo tem motivos para poder comemorar essa carteira aí, que já soma 125 bilhões de reais em investimentos, né? Isso, investimentos que foram contratados ou que já estão sendo encaminhados. Mas o mercado olha, nesse momento, na tua visão, muito mais para o volume anunciado ou para a capacidade real de execução, né, desses projetos? O que tem pesado mais hoje? É inevitável que haja uma preocupação sobre a execução desses contratos recém-assinados, mas certamente é um momento celebratório sobre o volume de contratos assinados. O que essa gestão atual entregou realmente é impressionante em termos absolutos, né? O número de 125 bilhões, ele poderia até ser, de certa forma, ajustado, porque envolve outros projetos, inclusive que o governo federal apoia entre subnacionais, né? Dá para citar como, por exemplo, o túnel Santos-Guarujá, que tem 2,5 bilhões de recursos federais e que não é tratado, para fins desse levantamento, por uma questão metodológica, como um projeto da União. Então, assim, em termos absolutos, é indiscutível a quantidade de projetos que essa gestão contratou. Mas eu acho que é também interessante louvar, enaltecer, o quanto que a agenda de infraestrutura está cada vez mais identificada como uma política de Estado ao invés de uma política de governo. Essas entregas todas desse atual governo, boa parte delas só foi possível por causa de uma continuidade de projetos ou de ideias que foram concebidas em gestão anterior. Então, é quase como se a pauta de infraestrutura ela tivesse um pouco mais insulada, mais imune a esse debate ideológico mais improdutivo que trava algumas agendas políticas em outras dimensões. Mas, bom, nos últimos leilões a gente viu uma forte competição, inclusive, com alguns ativos. Eu queria entender da tua visão, Guilherme, se isso reflete uma confiança estrutural no Brasil ou se há um excesso também de liquidez, buscando retorno nesse momento de ativos regulados. Existe, na tua visão, risco de alguns projetos estarem sendo sobreprecificados, principalmente nos lances? O mercado brasileiro de infraestrutura vive um momento muito especial. Se eu fizer uma comparação com outros países da América Latina, a gente vive uma situação realmente muito privilegiada. Então, a razão do porquê há competição por esses leilões é porque há bastante tempo a agenda de infraestrutura tem sido gerenciada com cuidado, no sentido de oferecer um arcabouço regulatório que garante um mínimo de segurança para que os investidores considerem, dentro da agenda dos investimentos alternativos, investir em infraestrutura no Brasil. É óbvio, projetos de infraestrutura eles precisam conviver com hipóteses de falha no Brasil, em países desenvolvidos, em todos os lugares do mundo. Então, evidentemente que há risco desses projetos performarem. A maneira como se faz os leilões hoje no Brasil, principalmente olhando para diferentes setores que inevitavelmente acabam tendo que se recorrer ao mesmo arcabouço de regras, eventualmente pode favorecer e não necessariamente o melhor competidor seja aquele adjudicado no momento da concorrência. Mas esse é uma situação que excede, inclusive, uma agenda que a gente poderia discutir aqui nesse momento dessa entrevista. Mas o cenário existe uma situação, ela é real, de que vários projetos de infraestrutura desses que estão sendo assinados, eles vão ter que conviver com desafios para a implementação, mas isso não inibe, isso não impede que se celebre a quantidade de projetos que estão sendo contratados, e isso nada mais é do que um reflexo de um esforço que tem sido feito para tentar criar um ambiente para a atratividade do investimento privado em infraestrutura por meio de contratos de longo prazo, e o Brasil tem conseguido ofertar isso e ser destaque global nesse sentido.
Inclusive em relação àquela insegurança jurídica, porque esse sempre foi um tema que preocupou bastante, né, Guilherme? Quando a gente fala de investimentos no Brasil, a questão da insegurança jurídica, a judicialização, enfim, mudanças de regra, principalmente no meio do contrato. Lembrando que geralmente contratos de longo prazo, de infraestrutura principalmente, tende a entrar, às vezes, de uma gestão para outra. Então, essa questão da insegurança jurídica, podemos dizer que é uma página que já está alinhada, pelo menos, ou, né, para não ser tão otimista assim, dizendo já viramos essa página, mas é uma página já alinhada? Eu não seria tão otimista para emitir uma frase como essa, mas eu acho que existem grandes avanços contundentes que foram registrados nos últimos anos nesse sentido, nessa direção. É óbvio que a gente ainda vive com situações que chegam a ser anedóticas a respeito do quão alguns contratos de PPP ou de concessão precisam enfrentar desafios que são realmente fundamentais, que não combinam mais com o universo temporal de um país que tem uma agenda de desestatização que já atravessou algumas décadas. Isso ainda é real, isso ainda vai continuar acontecendo. Mas eu acho que o importante, a leitura mais ampla dessa circunstância, desse cenário, principalmente olhando para outras economias emergentes, olhando para os nossos vizinhos aqui na América Latina, de novo, eu reforço, é uma situação muito privilegiada. A gente é capaz de criticar isso por causa do avanço da qualidade do nosso debate, que nos permite ter uma posição crítica, inclusive rigorosa, sobre muito da nossa prática, mas não tem como negar os contundentes avanços que foram feitos nessa direção. Né? Por exemplo, hoje a gente consegue citar, inclusive, políticas bem sofisticadas que foram pensadas pelo governo central para apoiar, para gerar segurança a respeito de pagamentos governamentais em projetos subnacionais, que é o estado da arte do que um mercado emergente deveria desenvolver para incentivar projetos de PPPs e concessões, nos nossos casos aqui de estados e municípios. Então, reforço, existe um momento muito especial da infraestrutura e é impossível coletar números como esse, é impossível atrair o grau de competição para a maioria dos certames, tal como tem sido verificado aí, sobretudo nos leilões da B3. Isso seria impossível sem fornecer um ambiente onde esse investimento pode, de fato, acontecer. Agora, Guilherme, o setor de transporte continua, né, liderando projetos, mas quais áreas você enxerga como próximas fronteiras aí de concessão importantes aqui para o Brasil? A gente tem saneamento também, como sendo muito promissora, mas também mobilidade urbana, talvez transição energética, e nesse momento que a gente tem, né, no mundo todo, infraestrutura digital, para qual área você acredita que a gente deve ter aí fronteiras importantes em termos de concessões? Perfeito. Inclusive, em função de uma espécie de esgotamento dos principais ativos relacionados a projetos rodoviários, né? Muitos analistas concordam que o próximo capítulo da infraestrutura brasileira será sobre as ferrovias e os projetos de mobilidade urbana. É de se aguardar para ver como é que essa política pública vai se desenvolver ao longo do tempo, mas é uma aposta bastante razoável de protagonizar o próximo ciclo de desenvolvimento de infraestrutura, sobretudo aquela que conta com o apoio do investimento privado. Eu chamaria atenção para um setor que não é frequentemente trazido para esse debate, sobretudo porque não é interpretado como uma infraestrutura tradicional, mas eu vejo uma crescente bastante expressiva do interesse por concessões florestais. O Brasil tem adotado, quer dizer, tem entendido como as concessões florestais como uma estratégia diferente para tentar pensar na política pública de preservação das florestas. Então, projetos emblemáticos têm sido desenvolvidos há algum tempo, que envolvem tanto manejo quanto a ideia de captura de crédito de carbono como a principal receita do negócio. E é razoável supor que alguns outros projetos, bastante, na verdade, o pipeline está bastante recheado, serão licitados aí nos próximos meses. Para a gente amarrar aqui o nosso papo, Guilherme, não dá para a gente desconsiderar também um cenário de juros altos aqui no Brasil, né? Então vamos lá, entre juros altos, risco fiscal e também incerteza eleitoral no horizonte, né? O que ainda pode, na tua visão, fazer com que o capital privado continue apostando na infraestrutura brasileira? É o retorno que compensa o risco? É indiscutivelmente um tema de preocupação, não tem como menosprezar o impacto disso dentro da tomada de decisão do investidor. Mas é verdade também que o investidor de projetos de concessões e PPPs, eles estão acostumados com um olhar sobre o longo prazo.
Então, a ideia de que o investimento privado, o retorno sobre esse investimento em 30 anos, em tese, ele permite que essas análises que são vinculadas a uma situação circunstancial, que elas possam, que elas não sejam suficientes para inibir a presença do investimento privado. Então, eu entendo como uma situação a ser observada, todos os projetos que estão sendo modelados, eles precisam estar bastante atentos a essas circunstâncias, mas a gente conta com a ideia de que o investidor de longo prazo, que está acostumado, que vive da infraestrutura, ele precisa se adaptar a essa circunstância e ter um pensamento que ultrapassa as questões circunstanciais e sazonais. Guilherme Naves, sócio fundador da Radar PPP, meu querido, muito obrigada por essa entrevista, por esse papo. Boa sexta-feira para você e até a próxima. Obrigado, Débora. Até mais.